Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje falamos sobre os investimentos sociais no Brasil. Afinal, vivemos em um país marcado por desigualdades sociais históricas, onde a filantropia, as grandes doações podem ter um papel fundamental para melhorar a qualidade de vida de tantos brasileiros que enfrentam difíceis situações. Para falar com a gente sobre este tema, sobre quais são os caminhos para o Brasil avançar nessa área, no programa de hoje conversamos com o diretor-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, Dr. Marcos Kissel. Ele é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo, e tem se dedicado também a apoiar organizações, fundações, para que elas possam se desenvolver cada vez mais nessa cultura filantrópica que no Brasil e no mundo tem ganhado cada vez mais espaço. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer ao senhor, em nome da LBV, por estar aqui falando com a gente a respeito desse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vindo. É um prazer estar com você, estar com os seus telespectadores, principalmente porque o tema que vamos ter chance de conversar é um tema muito importante para um país que está caminhando para se consolidar como um país democrático, um país que está vivendo momentos importantes para também se consolidar como um país economicamente viável dentro de um sistema capitalista. Isso permite a gente perceber claramente que existe chance de acumulação de riqueza. E uma vez acumulada essa riqueza, a pergunta é quem serão os beneficiários da riqueza. Há uma grande importância hoje em se pensar que nós temos pessoas que têm essa capacidade de acumular. E felizmente nós já temos algumas pessoas que pensam seriamente em redistribuir a sua riqueza. Infelizmente ainda somos uma sociedade injusta, no sentido de que poucos brasileiros muitas vezes não carecem aí de acesso a saneamento básico, carecem de acesso à saúde, carecem de acesso a uma boa educação. E tudo isso faz com que a iniciativa privada, que faz do seu papel de investidor social de importância para a sua vida particular, transforma o Brasil numa potência similar às potências que hoje a gente tem no mundo. Então é um prazer estar aqui para discutir esse tema. Bom, o senhor apontava que esses investimentos sociais, eles surgem justamente porque em alguns indivíduos essa mentalidade da acumulação é substituída por uma mentalidade da solidariedade, da doação para o próximo. Agora, num momento como esse, de crise econômica mundial, como o senhor vê a questão do investimento social em todo o mundo e como isso afeta particularmente o Brasil? Bom, o investimento social em todo o mundo sofreu com a crise de 2008 e nós tivemos, em geral, uma diminuição dos recursos que foram alocados voluntariamente para o desenvolvimento. E é interessante a gente notar que, embora isso tenha ocorrido, o número de doadores no período de crise aumentou. Parece um contrassenso, mas na medida que as necessidades, principalmente em Europa, com o desemprego forte que está ocorrendo em Grécia, Espanha, Itália, Portugal, etc., na medida que a economia está sofrendo, os que têm mais recursos se sentiram mais solidários com a questão que estava ocorrendo com os seus patrícios, com os seus conterrâneos que estavam sofrendo. E é muito interessante observar isso, porque nenhum dos países que estiveram com essas crises fortes, inclusive os Estados Unidos, eles não fizeram nenhuma alteração na lei para ver se eles podiam arrecadar mais dinheiro e principalmente arrecadar dinheiro desses fundos que a gente chama de fundos patrimoniais que mantêm essas fundações. Os governos acreditaram que a filantropia tinha um papel na sociedade, portanto não alteraram as suas leis tributárias para querer ter mais arrecadação. E é muito interessante porque nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, na medida que a economia está começando de uma maneira mais consistente a decolar, está se percebendo claramente que os novos doadores têm uma capacidade também maior de fazer com que o nível de doação agora seja até superior àquele nível de doação que se fazia em 2008. Como é que isso se reflete no Brasil? O Brasil também teve a mesma dificuldade, só que no Brasil a situação era um pouco mais complicada, porque enquanto nos Estados Unidos a responsabilidade é individual, eu vou tomar aqui como exemplo mais conhecido, mais reconhecido mundialmente, o Bill Gates. O Bill Gates não abriu uma fundação Microsoft,
que seria da empresa. Ele abriu uma fundação chamada Bill e Melinda Gates. Era o dinheiro dele que estava sendo colocado. E foi tão pungente essa posição do Bill Gates que, 2 anos após a decisão dele, os 50 maiores salários da Microsoft criaram suas próprias fundações privadas. Então, o exemplo de um cidadão americano fez com que outros 50 cidadãos americanos se manifestassem da mesma forma. Agora, quando a gente olha aqui no Brasil, por questões de cultura e por questões legais, a doação individual do cidadão ainda está ligada muito à situação caritativa, está muito ligada a resolver o problema imediato do indivíduo. Não está pensando na mudança do status quo, na mudança de transformação da sociedade. E normalmente quem está mais preocupado com essas transformações de sociedade é a filantropia feita por empresas. E essa filantropia feita por empresas sofre muito mais uma crise econômica do que às vezes os próprios indivíduos, porque a crise da empresa é imediata. Nós tivemos exemplos no nosso trabalho que, uma vez estabelecida a crise, uma das empresas com as quais a gente estava atuando simplesmente encerrou um departamento que fazia a sua ação social e tinha 34 funcionários que deixaram de existir como empregados, porque se corta primeiro o dinheiro que se dá de livre e espontânea vontade para ir consertando as outras coisas da economia de uma empresa, né? Então o Brasil sofreu mais com a crise. E isso se soma a uma outra dificuldade que o Brasil tem. Culturalmente ainda a gente doa muito pouco. Só para você ter um número que explica isso, se você pegar nos Estados Unidos um indivíduo da classe C ou da classe B, normalmente ele doa no ano 3,2% do que ele ganha. No Brasil, esse número representa 0,4% do que ele ganha. Isso quer dizer o seguinte: se nós pensássemos o brasileiro igual a cabeça de um americano para a filantropia, nós ainda temos um potencial de crescer 8 vezes a nossa filantropia. Isso é um dado sem falar de crescer a renda bruta dos brasileiros, é de cada um mesmo procurar investir um pouco mais daquilo que tem. Seguro. O investimento social privado, a responsabilidade do indivíduo perante os seus semelhantes, é alguma coisa muito própria do ser humano. A gente fala sempre que a solidariedade é um dos elementos que fazem com que a gente seja um ser humano, né? Isso é extremamente importante. Mas às vezes essa solidariedade ela é muito mais forte, eventualmente, num trabalho voluntário do que obrigatoriamente na doação de recursos. Embora ela exista ainda numa escala aquém do que o Brasil podia fazer. Existe um índice mundial chamado de World Giving Index, e ele é feito todos os anos. E é interessante que a posição do Brasil nesse índice é a posição 85. E nós, na economia, estamos na posição 6ª ou 7ª, conforme a avaliação que se faz. Então, não corresponde o nosso nível de doação à pujança econômica que o Brasil tem. E se você olhar entre os 10 primeiros colocados nesse índice, 9 estão entre os 9 maiores riquezas do mundo e, portanto, elas são os 9 mais doadores do mundo. O Brasil destoa, é o caso alheio, vamos dizer assim, que salta grosseiramente aos olhos. E, ao contrário, nossa posição 85 se equipara muito a um outro índice das Nações Unidas, chamado Índice de Desenvolvimento Humano, que mostra a nossa incapacidade de desenvolvimento. Então, no IDH, como a gente chama esse índice, o Brasil ocupa a posição 86 e nós estamos na posição 85 de doação. Então, no nível econômico, nós estamos no topo, no nível social, nós estamos abaixo e no nível da filantropia, nós continuamos abaixo. Bom, então o senhor já elencou aí vários desafios importantes, né? Um deles, o senhor mencionava o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é uma média resumida que contempla indicadores como quantidade de anos na escola, expectativa de vida, né? Portanto, o acesso à saúde, a renda média. Então, são critérios muito importantes para ver o quanto a sociedade está conseguindo distribuir e usufruir plenamente da riqueza que gera. O senhor mencionava ainda esse desafio que é o de fazer a solidariedade dessa forma planejada, de forma completa, né? Investir no social, fazer caridade, mas dessa forma que contemple todas as necessidades do indivíduo e colabore para que ele definitivamente se emancipe, se liberte dessas dificuldades, desses desafios. É a caridade completa, é a solidariedade planetária de que falamos aqui na nossa programação.
A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, o nosso desafio então é conseguir sair desse ciclo que acaba muitas vezes fazendo com que o nosso país se destaque negativamente no mundo. Como nós podemos então nos tornar, como nação, mais solidários? Quais são os caminhos que podem fortalecer o investimento social no Brasil? O programa Sociedade Solidária conversa hoje com o Dr. Marcos Kício, diretor-presidente do IDES, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. A gente já volta.